Ontem à noite eu fui na Matriz. Eu fui agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, porque ontem aconteceu um outro problema comigo no avião. Eu fui pegar o avião para Ilha do Marajó. Para Breves. E teve um problema no motor do avião. Um avião casa da Força Aérea Brasileira. E eu só tinha que agradecer a Deus, porque poderia ter tido problema quando eu estivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião, com medo que o avião pegasse fogo. Sabe? E aí nós fomos num avião Brasília. Nossa Senhora protegeu a delegação, então. Eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora. Agradecer. Agora sim, presidente, como o senhor esteve? O importante é o seguinte, acho que não tem festa mais extraordinária que o Filho de Nazaré. Eu me preparei para vir esse ano, mas acontece que o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Nós conseguimos tirar 30 milhões de pessoas da fome em 2 anos e meio de governo. E vai ter um grande encontro em Roma, na FAO, e eu vou ter que falar com o orador principal desse encontro, então eu não posso faltar. E como o senhor já falou sobre a fome, o mapa da fome, o senhor esteve na Ilha do Marajó, em Breves, para inaugurar obras relacionadas à educação. O que o senhor achou do que viu, presidente? E que investimentos ainda devem ser feitos nessa região, que ainda tem municípios com alguns dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil? Jalília, quando o pessoal fala de investimento na COP, então eu queria só te dizer uma coisa. Os nossos investimentos no Pará são infinitamente maiores do que a COP. O nosso investimento no Pará, eles foram traçados ainda no começo de 2023, quando eu assumi. Eu chamei todos os governadores, o Helder esteve lá, e nós assumimos a responsabilidade de um investimento no Pará de 45 bilhões e meio de reais, dos quais 31,5 bilhões só no estado do Pará e 13 bilhões e 900 nos outros estados que fazem fronteira com o Pará. E até agora nós já fizemos investimento de 15 bilhões até abril de 2025. Então a coisa ultrapassa a COP. O que aconteceu ontem aí do Marajó? Você sabia que nós temos mais de 133 obras paradas no Marajó desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014? A irresponsabilidade das pessoas que governaram esse país e que obras paradas. Ontem eu fui inaugurar escola, sabe, que estavam desde 2012, desde 2013, paralisadas. Creches que estavam desmontadas, caindo aos pedaços. Nós fomos inaugurar. O investimento na Ilha do Marajó é 1 bilhão 405. É uma boa parte dele. Só para você ter ideia, em breve nós temos 33 obras inacabadas. O prefeito já recuperou 24 e até o final do ano que vem vai acabar as 33 obras. E eu fiz um pacto com os prefeitos, eu fiz um pacto de público com eles. Pedi a todos os prefeitos para me telefonarem, para me comunicarem o que está faltando nessa região, porque não é possível que a Ilha do Marajó continue com esses índices de pobreza. A gente pode melhorar. A gente vai acabar de colocar luz para todo mundo, a gente vai acabar com todas as creches que tiverem para ser acabadas, a gente vai fazer a escola de tempo integral que a gente tiver que fazer, porque é preciso definitivamente a gente tornar essas pessoas da Ilha do Marajó visíveis, para que elas não sejam mais vítimas de gente soldada que vai lá apenas para jogar desconfiança nos homens e nas mulheres de Marajó. Presidente, o senhor está em Belém para participar da entrega de obras da COP30. O Pará sempre foi muito criticado em relação à falta de estrutura. Qual a sua avaliação de tudo que o senhor tem visto em relação às obras da COP? Belém está preparada para receber as delegações? Mais do que isso, Jalília, muito mais do que isso. Eu ontem até conversei com o governador Helder, com o ministro Jade e com o meu companheiro Rui Costa, de que a gente não pode falar que a gente veio inaugurar a obra da COP. A COP é apenas um evento. A COP é o pretexto para a gente fazer tudo o que Belém precisa que seja feito. Nós estamos fazendo um investimento de praticamente 6 bilhões de reais, sabe, na cidade de Belém. Que quando o evento terminar, as obras vão ficar. E é o povo que vai tirar proveito das coisas que foram feitas. É o povo que vai visitar as coisas boas que aconteceram. Só para você ter ideia, são 14 canais que nós estamos fazendo drenagem. Você conhece Belém, você sabe como é que é o problema aqui. Há pessoas que quando chover encher d'água, isso vai acabar em Belém. Nós estamos fazendo uma obra de coleta de esgoto que começou em 2008, Jalília. 2008 essa obra foi começada ainda no meu segundo mandato e ela está paralisada. Nós
resolvemos inaugurar a maior obra de coleta de esgoto da história do estado do Pará. Isso não é obra para a COP, isso é obra para o povo da cidade de Belém. Isso é para o estado do Pará. Então, os investimentos para a COP, ou seja, por que nós escolhemos a Amazônia? Porque todo mundo fala da Amazônia, mas ninguém conhece a Amazônia. Então eu poderia simplesmente fazer em São Paulo. Poderia simplesmente fazer no Rio de Janeiro, como tudo acontece nos dois estados que estão mais preparados com infraestrutura. Agora, se a gente não for um pouco ousado, se a gente não tiver um pouco de coragem, se a gente não for destemido, a gente não faz o Brasil crescer de forma econômica. Então eu resolvi, o povo falar da Amazônia, todo mundo fala da floresta, todo mundo fala... Sabe de uma coisa? Vamos fazer a COP na Amazônia, vamos fazer no estado do Pará, vamos fazer na cidade de Belém, com todos os problemas. Mas não tem quarto, tem quarto para todo mundo. O povo do Pará está sendo extraordinário, as pessoas estão saindo das suas casas e alugando a casa para quem quiser vir aqui. Não vai faltar quarto, não vai faltar cama, não vai faltar carinho, não vai faltar comida. Inclusive eu já fiz propaganda da comida do Pará na entrevista em Nova York, que é a melhor culinária do Brasil. Eu digo que o Brasil tem 3 estados com forte culinária: Minas Gerais, Bahia e o Pará. E a do Pará é a que tem mais diversidade, é a que tem, sabe, eu acho que é a melhor do Brasil. Temos que concordar com isso. É a melhor do Brasil. Então, Presidente. Eu quero que os gringos venham aqui, eu quero que os americanos, os franceses, os alemães, os holandeses, até os ucranianos venham aqui para experimentar a culinária e conhecer o povo do Pará e conhecer a Amazônia. É isso que eu quero, que eles tenham. Pois bem, meus amigos, 8 horas, 8 minutos. A gente perdeu um pouquinho aqui o áudio do presidente Lula da entrevista, lá do link ao vivo da TV Liberal, mas em instantes voltaremos. Ele justamente falava, né, sobre o porquê a COP30 foi para Belém. Eu fui inaugurar um canal aqui da DOCA, é um negócio maravilhoso. Aquilo vai ficar para o povo uma obra, um motivo de orgulho. Eu sei que muitas vezes as pessoas criticam: nossa, está fazendo uma obra grande, não sei para quê, não sei para quê. Eu lembro, ontem eu contei um caso, quando foi feita a Torre Eiffel, quase que uma revolução na França contra a Torre Eiffel. Hoje, ninguém vai na França sem tirar a fotografia da Torre Eiffel. Então, o que está acontecendo em Belém é fazendo obra para melhorar a qualidade de vida do povo dessa cidade, que é muito sofrida. Todo mundo sabe. Tem uma parte da cidade que é abaixo d'água. Você sabe, nessa coleta de esgoto que eu fui, nessa estação de tratamento, nós vamos atender praticamente 350 mil pessoas, que o esgoto vai in natura para o rio. Agora vai ser coletado, vai ser tratado e vai ser devolvido ao rio em condições de decência à natureza e ao ser humano. Presidente, a nossa apresentadora Fábia Cepeda, ela gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Fábia. Isso mesmo, Janinha. Primeiramente, claro, agradecer a presença do presidente aqui no Bom Dia Pará, a disponibilidade de falar conosco ao vivo. E a minha dúvida é justamente essa: o presidente estava falando sobre a escolha da Amazônia para a COP. E ele sempre defendeu, está defendendo agora, a realização da COP30 na Amazônia. Eu queria entender melhor, queria que ele explicasse melhor por que o Pará foi o estado escolhido. A região amazônica ela é extensa, ela é grande, historicamente um local que falta investimento, e a gente entende que ele quer que o mundo veja a Amazônia mais de perto. Por que o estado do Pará? Eu queria que ele falasse mais sobre essa questão do legado. O legado a gente já está vendo com muitas obras, mas é um legado que também se prolonga, é uma região que vai continuar recebendo essa atenção do governo brasileiro? Presidente, o senhor sempre defendeu que a Amazônia sediasse uma COP, mas a nossa região é extensa. Por que a escolha do Pará e quais os principais legados que essa conferência deixa para o Estado? Olha, a escolha do Pará, porque o Pará é um estado extraordinariamente grande, porque tem muita diversidade cultural, porque tem uma culinária extraordinária, porque tem rios maravilhosos, e porque a cidade de Belém é uma cidade histórica. Aqui já houve muitas lutas para a independência do Brasil. Então eu resolvi fazer no Pará, primeiro porque o Helder é governador, meu amigo, e pedi o mundo inteiro fala da Amazônia.
O mundo inteiro, Jalília, fala da Amazônia. Então eu quero que vamos ver a Amazônia como é que é. Porque nós, inclusive, criamos um fundo chamado Fundo Florestas para Sempre. Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É um fundo que não é doação de dinheiro, investimento. E o Brasil foi o primeiro país a colocar $1 bilhão nesse fundo para que a gente possa captar recursos e com o lucro desses recursos a gente cuidar da Amazônia. E cuidar não só da Amazônia, cuidar da Amazônia, cuidar das florestas de outros países da América do Sul, cuidar das florestas da Indonésia e cuidar das florestas do Congo, que são os países que têm muita floresta em pé. Então, na verdade, o povo estrangeiro vem muito para o Brasil, para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro. Não. Eu quero que venha para a Amazônia. Aliás, eu falei para o meu ministro do Turismo, é precisidade brasileira para que os jovens brasileiros que querem ir a Paris, que querem ir a Miami, que querem ir a Disney, que querem tanto, venha para a Amazônia. Vai conhecer o que é a grande reserva que a humanidade tem de sobrevivência, que é a nossa querida Amazônia, sabe, com a maior floresta tropical do mundo em pé, com 12% da água doce do mundo e com uma riqueza mineral que a gente ainda nem conhece. Então eu quero que o Brasil conheça a Amazônia e eu não quero que a Amazônia fique esquecido. Portanto, eu escolhi Belém por conta disso. Eu quero colocar Belém aos olhos do mundo. Agora, presidente, ainda há delegações relatando dificuldades para pagar pelas diárias dos hotéis. O senhor tem um certo esvaziamento da COP, um enfraquecimento dessas negociações por causa disso? Jalília, não temos. Veja, primeiro porque nós estamos cuidando disso com muito carinho. Eu acabei de te falar, o povo de Belém é extraordinariamente amoroso e gentil. Tem muita gente saindo das suas casas e alugando casa para quem quiser vir. Como é feito em Santa Catarina no verão, 1.200.000 argentinos vão para Santa Catarina e o povo de Santa Catarina sai da casa para alugar para os argentinos. O povo de Belém está fazendo isso. Além disso, tem vários hotéis que estão sendo construídos. Além disso, tem 2 navios, sabe, que nós contratamos para atender essas pessoas. São quase 4 ou 5 mil quartos, ou seja, portanto, não vai faltar quarto. Eu até disse ontem, eu vou vir aqui, eu vou querer dormir no barco. Ainda não tem o barco, mas eu vou encontrar um barco e eu vou dormir no barco. Numa rede. Porque eu não quero luxo. Eu quero vir participar nessa COP, porque essa COP, Jalília, tem que ser a COP da verdade. Até agora a gente vai tomando muitas decisões e não tem cumprido as decisões que a gente toma. Por que o senhor fala em COP da verdade? O senhor tem falado repetidas vezes. A COP da verdade, eu falo porque aqui nós vamos ter que decidir uma coisa importante. Nós acreditamos ou não na ciência? O mundo está em crise ou não está em crise? Não a política causada pelos humanos, mas uma crise climática. Nós estamos mudando o clima no mundo. E se o mundo aquecer 1,5 grau, sabe, de temperatura, acima de 1,5 grau, nós vamos ter problema. O mar vai crescer, muitos países vão desaparecer. Então está nas nossas mãos a responsabilidade de salvar o planeta que nós moramos, a nossa casa. Não tem lugar para rico morar fora desse planeta. Estão procurando, mas não encontraram. Então nós precisamos cuidar do nosso planeta. E é por isso que o povo de Belém vai dar uma lição ao mundo. Vai dar uma lição ao mundo. Como é que a gente vive aqui? Como é que a gente vai manter essa floresta em pé? Como é que a gente vai gerar emprego? Como é que a gente vai cuidar desse país de forma decente? E o mundo rico tem que pagar. Porque o mundo rico é o responsável maior pelo lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera. Porque eles são industrializados há 200 anos na nossa frente. Portanto, eles têm uma dívida com o mundo que nós não temos. Então, eles precisam pagar o que ele deve à humanidade. Ele deve muito e tem que pagar. Só para você ter ideia, em Copenhague, em 2009, os países ricos aprovaram pagar $100 bilhões por ano para que os países pudessem cuidar de manter a floresta em pé. Até hoje não saiu. Eu estou falando de 2009. Agora, em $1,3 trilhão. Eles vão dar? Não vão dar. Por isso que eu digo que é a COP da verdade. É porque nessa COP a gente vai decidir se a gente vai cuidar ou não do planeta, se a gente vai ter ou não responsabilidade. E é por isso, Jalília, que eu tenho reivindicado uma governança mundial com maior poder. A ONU precisa ser reciclada, porque quando a gente tomar uma decisão para cuidar do clima, que envolve o planeta Terra, que é redondo, não é retângulo, não é quadrado, ou seja, as pessoas têm que cumprir, porque se não cumprir, terão que ser punidas. Porque uma poluição que é emitida na China, nos Estados Unidos, ela pega o mundo inteiro.
Então nós temos que assumir o nosso papel de responsabilidade de salvar o nosso planeta. O ser humano precisa parar com essa mentalidade destruidora que ele tem. É o único que rouba sem necessidade, que mata sem necessidade, que tem violência sem necessidade. E agora estamos destruindo a nossa casa, chamada planeta Terra. O ar está ficando pior e nós precisamos brigar muito, porque com o tempo a gente vai ter que diminuir o uso de combustível fóssil. Com o tempo a gente vai ter que contribuir. E aí a gente vai ter que utilizar a riqueza hoje do petróleo para que a gente possa fazer a chamada transição energética, a revolução verde que o mundo precisa. E ninguém vai conseguir bater o Brasil. Ninguém. Vou repetir aqui, ninguém vai conseguir bater o Brasil em se tratando de transição energética nesse mundo. Falando nisso, que compromissos o Brasil já assumiu e ainda pretende assumir para dar o exemplo no enfrentamento à crise climática? Olha, eu assumi um compromisso de que até 2030 nós teremos desmatamento zero na Amazônia. Assumi esse compromisso. Por isso nós fizemos um pacto com os prefeitos das cidades da Amazônia, porque não adianta a gente ficar de Brasília culpando o prefeito, culpando o governador. Nós temos que construir com eles uma parceria, porque, sabe, o governador está mais próximo da área que pega fogo, da área que... Dar financeiramente os prefeitos que tiverem menos desmatamento, que tiver menos incêndio, as pessoas vão ser motivadas. E eu estou convencido que até 2030, Jalila, até 2030 a gente vai ter desmatamento zero nesse país. O senhor tem repetido que chegou a hora da colheita. Na sua opinião, ajustando a tabela do imposto de renda, porque quando a gente não reajusta, vai aumentando o teu pagamento. Então a gente reajusta até lá. Então, agora nós já consagramos, foi primeiro para quem ganha 2 salários mínimos, depois para quem ganhava um pouco mais, e agora até 5 mil reais, e também quem ganha até 7 mil e pouco vai ter um desconto. Sabe, essa é uma coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa é que nós aprovamos do programa chamado Gás do Povo, que nós vamos entregar botijão de gás para 17 milhões e meio de famílias, sabe, que estão no CAD, que pessoas mais pobres que não podem pagar. São 17 milhões e meio de famílias que vão receber gás de graça. Nós aprovamos um programa também, Luz do Povo, que é um programa que vai garantir para quem ganha, para quem consome até 80 kW, ou seja, não vai pagar nada, e quem consome até 120 vai pagar entre os 80 e os 120. Pé de meia, além disso, nós temos o Bolsa Família crescendo, além disso, nós temos outros programas sociais, o programa queremos que o povo brasileiro não espera um ano. Aí quando chega no ano, o cardiologista fala, você vai ter que fazer uma ressonância magnética. Aí vai lá da moça, a moça fala, vai esperar um ano para fazer a ressonância magnética. Não, vai acabar com isso. Sabe, o povo vai fazer a consulta, depois da consulta tem que ir menos de 30 dias ter um especialista, e depois de menos de 30 dias vai ter que ter a máquina para a gente salvar a vida nesse país. E além disso, a escola de tempo integral, que já tem mais de 1 milhão de alunos. Além disso, a escola, o Pé de Meia, que tem 4 milhões de alunos recebendo uma poupança para não desistir da escola. Por que a gente fez isso? Porque nós descobrimos que 480 mil jovens desistiam da escola por ano no ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Só aqui nesse estado tem 270 mil pessoas recebendo o Pé de Meia. Então é a colheita mais extraordinária. Você quer de carro da história desse país que está acontecendo agora. Quando eu deixei a presidência em 2010, Jalília, esse país vendia 3 milhões e 600 mil carros. Quando eu voltei em 2003, ele só vendia 1 milhão e 600, menos da metade. E nós estamos recuperando o poder de compra do povo, o poder de fabricação da indústria automobilística
automobilística de investimento. Fazia anos que ele não fazia investimento. Já anunciaram investimento de 190 bilhões de reais para os próximos anos. Então a colheita é extraordinária. É a maior massa salarial, é a maior renda do trabalhador nesse país. A inflação está em 5%, com viés de cair cada vez mais. Nós temos um problema com a taxa de juros que está alta e nós vamos ter que cuidar para que ela baixe um pouco mais, porque a gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juro baixo significa crescimento, significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, e disso eu não abro mão. Presidente, para a gente encerrar, eu volto à COP em um ano de conferência decisiva para os acordos climáticos. O que, na sua opinião, definirá se a COP 30 terá sido realmente bem-sucedida? O resultado. Nós estamos fazendo uma COP muito interessante. Nós estamos separando a reunião de chefes de estados, que será 2 dias antes da reunião da COP da sociedade civil e dos especialistas. Porque eu quero que os chefes de estado venham aqui, obviamente que não vai vir todos. Você pensa, eu mandei uma carta para o presidente Trump, eu mandei uma carta para o presidente Xi Jinping, eu mandei uma carta para todos os presidentes do mundo, até para o Papa eu mandei uma carta. Porque eu quero que essa COP seja COP, sabe, que fale com o mundo. Essa COP é um COP que, se a gente não fizer as coisas adequadamente, Jadília, sabe o que vai acontecer? A sociedade começa a perder confiança. E na medida que a sociedade perde confiança, as coisas não começam a acontecer, o povo começa a ficar revoltado. E aí começa a surgir o extremismo de direita, como a gente está vendo no mundo inteiro. Então é o seguinte, nós que somos dirigentes políticos, precisamos ter coragem de ser verdadeiro com o povo. Nós vamos ou não vamos consertar esse mundo? E eu acho que nós temos condição de consertar. Então eu acho que essa COP ela vai definir o comportamento dos líderes mundiais. Ela vai definir o comportamento de cada país. E aqui no Brasil, nós vamos fazer a nossa parte. Eu aprendi com a dona Lindu. Nada é impossível quando a gente quer fazer. E eu quero fazer. Nada é impossível quando a gente tem uma causa, e eu tenho uma causa. E a minha causa é esse país. E a minha causa é melhorar a vida desse povo. E ninguém vai segurar. Portanto, Jamília, eu estou muito otimista. Olha, eu participei de todos os G20, porque eu participei da criação do G20. Nós fizemos o melhor G20 no Brasil. Eu participei de toda a reunião dos BRICS. Nós fizemos o melhor BRICS no Brasil. Eu participo de COP desde 2009 e nós vamos fazer a melhor COP da história das COP. Portanto, Jalília, você como jornalista, você vai ter o prazer de receber todos os estrangeiros aqui e eles vão sair daqui satisfeitos que foram tratados com dignidade, com defesa, com respeito, com muita alegria. Eu quero que eles aprendam a dançar carimbó. Além de comer bem, além de conhecer a Amazônia, além de ser picado por um carapanã, eu quero que eles aprendam a dançar carimbó. Eu quero que eles aprendam a comer um filhote. Sabe? Você tem que saber que no Brasil tem coisa boa. Ele tem que saber que na Amazônia tem o estado do Pará. E no estado do Pará tem a cidade de Belém, que tem um povo extraordinariamente, sabe, amoroso, gentil, alegre. E é isso que a gente vai passar. Eu tenho certeza que o mundo vai ficar de boca aberta com a qualidade de homens e mulheres de Belém. Obrigada, presidente, pela entrevista. Bom retorno a Brasília em paz. O senhor ainda fica em Belém até o início da tarde. Bom trabalho até a COP. Você está convidada para me acompanhar na agenda aí. Nós vamos agora visitar o museu, vamos visitar um monte de coisa aí, para a gente poder, sabe, terminar a nossa COP com um legado histórico. Eu vou recobrar aqui, é o maior investimento da história do estado do Pará. Não por conta da COP, por causa do PAC, de 45 bilhões e 500 milhões. E só na COP são 6 bilhões, sabe, do governo federal, mais a parceria com o governo do estado. Então, Belém não vai ter tudo pronto, mas Belém vai ser muito mais bonita quando terminar a COP. Obrigada, presidente. Obrigado, Yuri.